Esse vídeo ele não é sobre eletricidade. O intuito dele, na verdade, é falar sobre medo. Eu não sei exatamente o que eu estou fazendo aqui, tá? Mas o chuveiro, ele não está caindo água direito. Não sei o que aconteceu, houve um barulho, tá? Ele continua esquentando, tá tudo certo. Inclusive eu fiquei com medo que, como ele estava com pouca água, eu fiquei com medo que ele fosse queimar, né? Porque é um problema. Se deixar pouca água, ele vai queimar a resistência. Não sei muito bem o que eu estou fazendo, não sei muito bem o que eu estou falando, porque eu não entendo de parte elétrica. Mas o intuito desse vídeo é falar sobre medo. Tenho muito medo disso. Desliguei todos os disjuntores e aí eu não sabia nem o nome dessas pecinhas. Agora eu vou tentar tirar e enfrentar o meu medo. Tirei aqui uma parte. Legal. Agora eu vou tirar essa outra parte aqui. Eu estou fazendo isso aqui com bastante cagaço, senhores. Eu sei que está tudo desligado, né? Afinal, eu fui lá mexer nos disjuntores eu mesmo. Mas é aquele negócio, né? Eu não tenho muita confiança porque isso não é da minha alçada, né? Não é comum eu fazer esse tipo de serviço. Eu não tenho esse costume. E por que eu estou tendo que tirar isso aqui? Porque eu vou ter que tirar todo esse chuveiro daqui. E aí, justamente por isso que eu estou mexendo nessa parada. Primeiro eu fui entender o que era isso. Ah, não tá dando choque, isso é bom. E aí eu tô tirando essa parte aqui, né? Como eu disse, eu vou tirar o chuveiro para fazer aqui o meu corre. Tô enrolando aqui de novo porque depois eu vou precisar conectar, né? Então tá, essa parte aqui, ela tá separada. Ó, o nome disso aqui é medo. Já vou falar que quem tem medo? É exatamente isso que eu tô vivendo nesse momento. Eu sei pouca coisa disso aqui de eletricidade, tá, gente? A única coisa que eu sei é que eu não posso misturar os fios. É a única coisa que eu sei. Eu desliguei tudo, mas ainda assim eu tenho um pouco de cagaço. Legal, venci essa primeira parte. Glória a Deus, Senhor. Agora eu vou tirar esse bichão aqui, ó. Eu quero descobrir o que está acontecendo com esse camarada para ele não esquentar. Ontem eu tomei um banho horrível. A minha esposa também. Ó, o chuveiro tá até sujo. Por que ele tá sujo? Porque ele. Eu tenho medo, né? Eu vou lavar o banheiro aqui, eu tenho medo de mexer aqui e tomar um chocão. Mas legal. Continuando. Calma, Carlota, para de fazer besteira. Ó, então, tirei aqui o danadinho. Ó, eu tô sem luz porque eu desliguei o disjuntor, né? E agora eu assisti alguns pequenos vídeos no YouTube, né? E eu tô tentando desbravar essa vida aqui sozinho. Assisti poucos vídeos. Eu não entendo nada que tá aqui, basicamente. Só que agora eu tirei o medo que foi a eletricidade, né? A eletricidade era o que mais me apavorava. E aí, um dos vídeos que eu vi que tinha uma parada aqui, um negócio, que ele tava tapando, né, que o buraco. Ele tava tapando o buraco de onde tinha que sair a água. Então, eu tenho que entender que como é que eu tiro essa pecinha. Como que eu tiro isso, Senhor? Como que eu tiro isso? Meu irmão, que loucura que foi isso aqui, ó.
Com muito custo, eu tirei aqui as coisas. Olha quanta peça que tem aqui, tudo solto. Eu sei que tá parecendo muito que isso aqui é um vídeo sobre eletricidade, parece que eu sou marido de aluguel, mas a última coisa que eu sou é marido de aluguel. Inclusive, ó, primeiro chuveiro que eu abro. Não sei como que eu vou conectar isso tudo, mas eu superei aquele meu primeiro medo, né? Que era mexer em eletricidade. E olha só, eu tirei tanta coisa, só Deus sabe se eu vou conseguir conectar de novo. Mas sabe onde que estava o problema? Aqui, ó. Que aqui tem aquela paradinha aqui de cima do chuveiro, legal, tá? E aí, esse chuveiro aqui, eu tive que abrir ele todo. E esse buraquinho aqui, ele tinha uma massinha, uma sujeirinha. Tapou aqui e não tava saindo água. Aí agora eu limpei, né? Aqui vou limpar aqui também. E vou montar na esperança que tudo dê certo, né? Então bora lá. Chuveirinho a postos, fiz aqui o negócio. A única coisa que eu não consegui é isso aqui, ó. A tampinha. Não vejo se isso vai dar problema, não encaro isso como um problema. Acho que vai dar tudo certo. Bora lá. Apanhei demais, quis desistir em boa parte do processo, né? Porque é isso, eu nunca fiz esse negócio, tenho medo de eletricidade, tive medo de dar choque, enfim. Aconteceu de tudo aqui nesse negócio. Muitos aprendizados. Pensei teve uma parte aqui que eu tinha que tirar aqui uma pecinha transparente, que ela tem uma trava, e eu não tenho a chave que é adequada para fazer isso. E aí o que aconteceu? Eu não tinha essa chave, como consequência, eu estava quase desistindo, porque estava ficando difícil de fazer. Estava bem difícil. Vou aproveitar para passar um paninho, né? Passei um pano já no chuveiro, vou passar esse cano aqui, porque normalmente eu tenho muito medo de fazer isso. Como está desconectado, eu criei a coragem, né? E agora eu vou fazer a conexão, né? A conexão com a luz. Lembrando que eu desliguei o disjuntor, né? Geral. Eu não sou bobo nem nada, né? Se eu já tenho medo de mexer com eletricidade, ainda vou dar uma despertão mexendo com o negócio ligado? Tá maluco? O cara que ele é eletricista, ele tem confiança, ele sabe até onde ele vai. Eu que não sou eletricista, eu sei até onde eu posso ir. E o excesso de confiança é um problema, né, que pode gerar vários erros, né? Muitas pessoas que têm excesso de confiança, elas podem se lascar. O medo ele paralisa, né? Ontem eu cheguei aqui no trabalho, isso começou ontem, esse problema dele não, e não caía nada. Não é que, tá caindo pouca água. Tentei lavar isso aqui, essa parte de baixo aqui do chuveirinho, dessa saída aqui, e ainda assim continuava o problema. Então, era triste aceitar a realidade, mas realmente o problema era maior. Eu precisava desentupir, precisava desconectar tudo isso aqui para poder fazer o trem lá. Então, foi interessante porque foi um processo que eu tenho medo, né, de mexer com isso, e eu precisava fazer, né, porque senão eu não ia tomar banho, nem eu nem a Samanta, e como é que faz, né? Não tem como. Agora eu fiz isso aqui rápido? De forma nenhuma, né? Não foi nem um pouco rápido, porque eu não tenho essa experiência, né? Comecei a fazer isso aqui era quase meio-dia, e vai dar quase 1 hora. Então, demorou. Fiz aqui a primeira conexãozinha. Estou empolgado com isso aqui, cara. Bem empolgado. Ainda ontem eu não sabia nem o que era isso aqui, como é que eu soltava. Porque quando você estuda para uma prova, o que acontece? Você estuda, você aprende tudo. Quando você vai fazer a prova, parece que muda, né? Isso aconteceu, inclusive, quando eu fui tentar trocar os lustres, né, dos outros cômodos. Quando a gente se mudou para cá, essa casa aqui, ela tinha uma iluminação muito ruim. Agora, no momento que eu tô gravando esse vídeo, não tem iluminação nenhuma, então você imagina, eu tô fazendo um negócio que eu não sei fazer e sem iluminação, né? Ou seja, a chance eu tenho muito mais trabalho, né? Agora, mas aí voltando, e quando eu tava falando aqui quando eu vim pra cá, essa casa tinha pouca iluminação. E aí tinha aquelas lâmpadas tubulares, sabe, aquela lâmpada grande, que você bem grandona.
Era aquele negócio ainda, né? Os apartamentos desse prédio que são antigos, né? A construção antiga. Então, era assim. Aí eu vim pro YouTube, aprendi tudo que eu precisava fazer. Aí chegou na hora de fazer a conexão, era diferente. Olha que bosta. Mesma coisa aconteceu com isso aqui. Era um que era uma caixinha, um caixotinho de porcelana. Aí quando eu vi conectar isso aqui, era diferente. Aí eu cheguei em casa ontem, fiquei olhando, 10 e pouca da noite, eu olhava, o que é isso aí? E aí me paralisei, tomei aquele banho de gota, e até hoje não tomei banho, já fui na rua, né? É isso. Mas não tô fedendo não. Agora vamos ver isso aqui. Conectei, tudo certo. Agora é aquela mágica, né? Ligar o chuveiro e ver se tá tudo certo. Deixei aqui na temperatura, na verdade desligado, né? Tem que encher d'água, tá sem água ali. Tudo ligado. Agora vamos ver. Bora, tá? Cadê a água? Vem a água. Opa, isso é um ótimo sinal, senhores. Que isso? Ó, tirei onda. Cara, você não tem noção como é que tava isso aqui ontem. Tava muito ruim. Agora a Carlinhos vai fazer o quê? Desligou, ele vai botar aqui os outros. Vai ver como é que tá. Eita, maluco! Tá doido? Caraca! Que belezinha, hein? Ah, Carlos, que legal! Então agora você é eletricista, né? Agora você é marido de aluguel, vai fazer vídeo assim, né? Não, você entendeu tudo errado. Na verdade, o intuito desse vídeo era mostrar eu vencendo meus próprios medos. Eu vencendo o meu medo, porque assim, medo é algo normal, é algo que te acende um alerta para uma situação que você vai viver, a fim de te proteger, te resguardar para uma situação que você possa se colocar em risco. Só que eu reduzi completamente as chances de dar errado. Eu não só desliguei o disjuntor no banheiro, como da casa toda. E eu decidi fazer isso de dia porque, como eu não tinha habilidade, eu assisti os vídeos necessários para poder adquirir essa experiência, né? Essa sabedoria para poder executar esse serviço. E ontem era um dia, inclusive, para poder fazer isso, porque eu tinha acabado de chegar do trabalho e o problema aconteceu ontem. Só que assim, eu resolvi tomar banho do jeito que dava e esperar no dia seguinte para poder aproveitar pelo menos a luz do dia para poder fazer esse trabalho. Então eu reduzi completamente as chances de dar errado, né? Eu esperei a luz do dia, desliguei todas as chaves e aí sim assisti bastante conteúdo e me preparei para poder fazer isso. Então eu contornei completamente, tirei tudo aquilo que estava me deixando com medo. E ainda assim, quando eu fico tocar ali no fio, ainda meio com certo receio de tomar um choque, mas eu me preparei justamente para não ter esse problema. E aí a coragem veio, né? A coragem ela não estava completamente ali. Ela não estava me trazendo toda a segurança do mundo, porque eu nunca tinha feito, obviamente eu não ia ter segurança. Mas esse vídeo ele foi muito interessante. Essa experiência foi muito interessante, porque isso me mostrou que sim, eu posso fazer alguma coisa e que eu não tenho nenhum problema eu ter medo. Mas a coragem de me dispor e fazer a atividade, isso fez com que meu dia rendesse de uma forma maravilhosa. Isso fez com que meu dia fosse muito mais alegre do que se eu não tivesse feito, porque ficaria aquela preocupação. Ou então eu poderia fazer uma coisa que é uma muleta, que é quase sempre assim, quando eu entrei aqui nessa casa, o dono desse apartamento ele sempre foi muito solícito. Então ele sempre deixou muito claro, Carlos, quando você precisar pode me chamar que eu venho aqui. E ontem eu estava já pensando nisso, cara, vou chamar o Maciel e ele vai me ajudar e vai ser melhor. Só que assim, até quando eu ia ficar usando essas muletas? Ou será que eu iria pagar por um serviço para poder fazer, para conseguir ter esse objetivo, né, que é contornar esse problema? Ou comprar um chuveiro novo, né? Claro, às vezes você pode e sim deve pagar para poder executar um serviço, às vezes você não tem as habilidades, às vezes você não tem tempo, então você delega essa atividade para alguém. Mas às vezes você não está com muita grana, às vezes você precisa vencer um medo, assim como eu, e você pode fazer aquilo ali, entendeu? Esse vídeo não é só sobre o chuveiro, então é sobre você enfrentar os seus medos. E não quer dizer que você não tenha medo nenhum. Você vai ter medo. Só que a coragem ela vai fazer com que você execute isso de uma forma melhor. Você está enfrentando isso de cara, isso foi fenomenal.
Esse ensinamento que veio de mim para mim mesmo. Essa força minha. Só tinha eu mesmo, uma câmera e uma vontade. E eu desejo que na sua vida você tenha exatamente isso. Você consigo mesmo, a sua vontade de vencer, a sua vontade de enfrentar os seus medos, e vai dar certo, assim como deu para mim.